Olá a todos! Vocês estão assistindo ao canal Histórias de João. Desejo um ótimo áudio para vocês. Mariana voltou a si com a sensação de um gosto amargo na boca. Tinha muita sede. Sentia náuseas, a cabeça latejava. Ou talvez fosse tudo ao redor. No início, ela não entendia onde estava, mas sabia que estava deitada. Quando tentou se mexer, o terror a paralisou. Ela estava num espaço estreito, com os pés encostados em algo duro. Aos poucos, a mente foi clareando, mas os pensamentos eram pesados e a visão falhava. O medo voltou em ondas. Com esforço, ela tentou apalpar o que havia atrás dela com a mão direita fraca. Sentiu uma parede que era impossível mover. Será que era verdade? Ela estava num caixão? Mariana sentiu a cabeça girar. Começou a respirar rápido, mas não conseguia gritar. Com dificuldade, tentou abrir a boca para dizer qualquer coisa. Mas o pânico era contido pela ação dos medicamentos mais potentes, que permitiram a alguém aplicar nela um golpe mortal. A carrinha que balançava com o caixão onde Mariana estava parou, depois de percorrer algumas dezenas de metros pelo caminho irregular do cemitério. A porta da cabine do motorista bateu. Depois, um rangido. O coração no peito disparou com uma velocidade enlouquecida, tão perto da salvação e ao mesmo tempo com um medo imensurável do que viria a seguir. O caixão com ela foi descarregado com cuidado e pousado no chão. Naquele momento, Mariana ficou verdadeiramente perturbada. Achava que as coisas não poderiam piorar, mas quase perdeu os sentidos ao imaginar como poderia ser cruel e imprevisível o desfecho daquilo tudo. "Ponham-no aqui", ordenou uma voz masculina, e Mariana reconheceu nela o Fábio, o seu amado marido. O que estava a acontecer? Era alguma brincadeira estúpida? O Fábio sempre gostou de desportos radicais e oferecia presentes fora do comum, e o seu sentido de humor também deixava muito a desejar. Só que desta vez a piada foi longe demais. Mariana esperava que a libertassem a qualquer momento, entre risos, permitindo-lhe finalmente relaxar. "Finalmente esta desgraçada está onde merece", disse a voz da amiga de Mariana, arrastando as palavras como quem está habituada à vida fina. Por que razão a Camila disse isso? O coração de Mariana ficou gelado de dor e de uma compreensão instantânea. O Fábio e a Camila estavam conluiados. Nunca a amaram de verdade. Uniram-se para a matar. "Não acredito que conseguimos", disse a voz do Fábio, desta vez muito mais clara. Mariana sentiu uma brisa na pele. Os coveiros tinham retirado a tampa do caixão, permitindo-lhe respirar com mais facilidade. Por causa dos medicamentos no sangue, até respirar era difícil. De fora era impossível perceber o movimento do seu peito. Esperava este dia há tanto tempo, mas ela já não nos vai atrapalhar. "Ela já não existe, meu amor", disse Camila, pegando na mão do marido da amiga. Embora Mariana não visse isso, percebeu que tipo de relação unia as pessoas mais próximas dela. Eram precisamente os sentimentos amorosos que os levaram a unir esforços por ganância. "Tivemos sorte que o pai dela morreu há apenas um ano. Se não fosse a doença dele, teríamos de tratar dele também", afirmou Fábio, com medo que os coveiros que estavam por perto o ouvissem. O cão de guarda do cemitério, um velhote chamado Gonçalo, choramingava e ladrava para o caixão, enredando-se nos pés de todos. "Já calam esse bicho?", disse a Camila. "Não veem que estamos a ter um momento de despedida?" "Desculpem", respondeu o funcionário do cemitério, Afonso, com voz rouca. Mariana imaginou-se a levantar-se a gritar e a assustar aqueles dois criminosos que queriam enterrá-la viva, mas não se atreveu a mover nem um dedo, nem sequer a piscar. Quem sabe o que o Fábio faria se estivesse tão perto de se apoderar de toda a fortuna de uma família respeitada. As pessoas levadas ao desespero ou à fúria são capazes de coisas terríveis, e com tanto dinheiro que o Fábio estava prestes a ter, ele podia enterrar 3 pessoas numa única cova e não sofrer qualquer consequência. Mariana percebeu que ao seu funeral tinham vindo apenas 2 criminosos. Os outros não foram avisados, ao que parecia. Diante dos seus olhos passavam todos os momentos da vida como um filme. Havia neles tanto os alegres como os tristes, mas agora tudo isso parecia sem importância. Parecia que Mariana já se resignara ao seu destino. Para onde poderia ela ir?
E se alguém quiser fazer uma autópsia ou perícia? Disse a Camila, inclinando-se sobre o rosto da amiga, examinando o seu rosto pálido. Parece uma boneca. Assustador. Mas a Mariana não tem família chegada nesta cidade. Ela só tem a ti, tranquilizou-a o Fábio. E os medicamentos saem do sangue rapidamente. Nenhum perito vai encontrar nada suspeito. Tratei de tudo. Podes ter a certeza. E não fiz isto para estragar tudo num detalhe estúpido. Preparei-me. Ao ouvir isto, Mariana ficou furiosa, mas logo se conteve. Sabia que com emoções fortes podia suar ou corar, e aí sim a matariam de verdade. Quando terminam? Perguntou o Fábio ao Afonso e ao Leandro, o jovem ajudante do coveiro experiente. Uns 20 minutos, responderam-lhe do fundo da vala. Então vamos embora daqui. O Fábio abraçou a amante pelos ombros. Não vale a pena ver como isto acaba. Quero ir a um restaurante, queixou-se a Camila então mimado, ajeitando o elegante casaco de couro. Vestira-se claramente para almoçar num lugar chique, não para um funeral. Foi o que o Afonso pensou logo ao primeiro olhar. A Camila olhou pela última vez para o rosto da antiga amiga, rodeado de cetim azul claro, e sorriu ao Fábio. Este pagou aos coveiros e depois afastou-se do cadáver da esposa e do latido contínuo da cadelinha preta. Que pessoas estranhas, disse o Leandro em voz alta, expressando os pensamentos do colega. De alguma forma, trataram essa mulher sem qualquer cerimônia, sem flores, sem lágrimas, sem despedidas. O que eu já vi nestes anos de trabalho, disse o Afonso, a olhar para o automóvel do Fábio. Mas isto era raro. Deve ser alguma coitada sem família. Mas que carro ele tem? Uma besta. Bobi, fui! Vai-te embora! Voltou a ralhar com o cão grande. Às vezes o animal fazia travessuras, mas geralmente obedecia. Só que hoje andava à volta dos pés dele como se tivesse algo nos dentes. Depois da partida dos familiares de Mariana, o cão começou a uivar e a ladrar mesmo junto à tampa do caixão, que já tinha sido colocada de cima no corpo imóvel de Mariana. O Afonso amarrou o Bobi a um poste com uma corda para que não fizesse barulho, senão podia facilmente empurrar um deles para dentro da vala. Fica aí quieto, disse com firmeza. Depois virou-se para o Leandro. Vá lá, termine tu. Posso tratar disto sozinho. Tenha certeza? Aqui há muito para cavar. O meu corpo já está habituado ao esforço físico. Nem vai dar pela carga, gabou-se o Afonso com um olhar astuto. Na verdade, estava a mentir. Queria ficar a sós consigo mesmo, por isso tentava mandar o Leandro embora. Era um bom rapaz, mas adorava tagarelar. Não parava de falar e nada o distraia. O Afonso, com a sua idade, cansava-se muito com ele e queria paz. Antigamente, ele também era impressionável, o que não era de admirar com semelhante trabalho. Mas depois, os funerais tornaram-se rotina. Depois de terminar a parte mais pesada, o Leandro pegou no seu saco e despediu-se. O Afonso olhou lá de cima para a tampa escura do caixão e começou a cobri-la de terra. Então, o Bob uivou de uma forma que nunca tinha feito antes. Já vais calar, ralhou o dono, sem se distrair do trabalho. E então, mesmo debaixo da sua pá, apareceu o cão Bob. Safou-se da correia, saltou para a vala e começou a arranhar a tampa. O que é que te deu, louco? Gritou-lhe o Afonso. Mas o cão não parava. A vala não era assim tão funda, mas ele nem pensava em obedecer ao dono. Ladrava e uivava, insistindo que o Afonso lhe prestasse atenção. O que tens tu? Mariana ouviu alguém pousar em cima do caixão. O Bob não desistia, porque há já alguns minutos ela descobrira que conseguia pelo menos gemer. E esse gemido fez com que o cão não cedesse. Assustaste-te, foi? Disse o Afonso. Vai lá para o lado. Ele próprio se acomodou da melhor forma que conseguiu no caixão, levantou a tampa e ficou paralisado. Olhavam para ele 2 olhos cinzentos de mulher. Aqui a pouco era uma defunta. Mãe do céu! O Afonso persignou-se. E a Mariana tentava dizer algo incoerente. Querida, como é possível? O Afonso ajudou-a a sentar-se e ficou a olhar para ela com olhos espantados. Eles foram embora, disse ela com dificuldade, e as lágrimas rolaram-lhe pelas faces. Quem?
Ah, esses canalhas, esses miseráveis! Ao Afonso quase lhe saiu um palavrão pior, mas a tempo se conteve. É preciso chamar os médicos. Como se sente? É preciso logo... Melhor, disse Mariana, respirando fundo, e estendeu a mão à frente, tentando deter o Afonso, que já andava à procura, nas calças de trabalho sujas, de um velho telemóvel com botões. Não diga a ninguém. Não pode. Está bem, está bem. Como mandar? Mas vamos é sair daqui. Mariana não conseguia acalmar-se. Chorava enquanto se agarrava à terra para tentar subir à superfície. Entre as cruzes e os numerosos retratos dos falecidos, sentiu-se ainda pior. Afinal, ela podia ter se tornado uma deles já hoje. Apenas um milagre lhe salvou a vida. Tirem-me daqui. Tirem-me, por favor. Sentou-se de cócoras e cobriu o rosto com as mãos para não ver nada. O Afonso pensou por uns instantes. Era óbvio que a Mariana estava em histeria. Não podia simplesmente pedir-lhe que esperasse enquanto ele arrumava tudo. O caixão aberto ele trataria de madrugada cedo, quando ninguém visse. Com o rosto crispado, a Mariana viajava na mesma carrinha. Era horrível pensar no que lhe tinha acontecido. Ainda ontem jantara com o marido na sua luxuosa moradia de 2 andares, herdada dos pais. E hoje quase morreu às mãos do Fábio. Ele claramente lhe tinha deitado algo no vinho e ela adormecera imperceptivelmente à mesa. E ainda por cima ontem era o 3º aniversário do casamento deles. O Fábio sugerira propositalmente passar a noite em casa, sem pompa nem atenção de estranhos. Não parece contigo? Riu-se a Mariana, olhando diretamente para os olhos do marido. Normalmente adoras destacar-te. Estou habituada a que celebres tudo em grande. O melhor restaurante, música ao vivo, parabéns com orquestra. Não me pressionas. Custou-me muito recusar isso. Por tua causa. O Fábio inclinou-se e beijou-a. Por ti, note. Agradeço muito o teu desejo de me agradar, riu-se ela. Estar os dois a sós num dia tão importante para nós é a melhor opção. Despedi os cozinheiros mais cedo e preparei tudo eu mesmo. A Mariana lembrava-se com repulsa de todas as mentiras do Fábio na noite anterior. Será que alguma vez foi sincero com ela? Há quanto tempo tinham tramado aquilo? E a Camila? Como pôde apunhalar-lhe as costas, desejar-lhe a morte? A Camila cresceu numa família de posses modestas, mas na universidade só se relacionava com quem tinha dinheiro. Tinham se conhecido ali. Chamar-lhes amigas íntimas seria exagero, mas encontravam-se obrigatoriamente um par de vezes por mês. Ao entrar na casinha do guarda do cemitério, em pernas de algodão, a Mariana não reparou na decoração modesta e apressou-se a sentar-se. Já vai sentir melhor, prometeu o Afonso, pondo o chaleiro a ferver. Faço-lhe um chá quente com ervas. Podia oferecer algo mais forte, mas agora é melhor ter a cabeça no sítio. Além disso, misturar com os medicamentos, se é que foi isso mesmo. Estou a pensar mal. O meu marido encheu-me de não sei que dose de não sei que porcaria. Tem os miolos derretidos, pressionou a Mariana as têmporas. O senhor é o único que sabe da minha situação, e não quero que mais ninguém saiba. Só o senhor me pode ajudar. Por favor, empreste-me algum dinheiro. Vou pagar com certeza. Sou muito rica. Foi por isso que decidiram matar-me. Disse a palavra sem ter medo dela. O Afonso olhava para a desconhecida que tinha escapado por milagre, num ligeiro torpor. O que não tinha visto nos anos de trabalho no cemitério, mas aquilo nunca. E a quem ocorreria em sã consciência a ideia de enterrar alguém vivo? E ainda por cima a própria esposa. Que homem horrível, seu marido! Abanou a cabeça, olhando para Mariana abalada. Ela tremia de estresse e de raiva. Dinheiro, dou. Não se preocupe, filha. Como havia de a deixar assim? Mas o que vai fazer? Ainda não sei, mas uma coisa é certa. Ele vai pagar por tudo. Vou fazer com que os dois recebam o que merecem. Quiseram matar-me. E ainda por cima de uma forma tão bárbara. Que ingênuo eu fui. Chorou a Mariana, relembrando acontecimentos do passado. O Bob, que tinha dormitado no chão durante todo esse tempo, levantou-se e aproximou-se da visita, pousando a cabeça pesada nos seus joelhos. Que menino bom! A Mariana afagou-o entre as orelhas. Nem agradeci, seu tolo, mas foi você que me salvou.
O cão abanou a cauda. Era evidente que gostava dos elogios. O Bob é inteligente. Habituei-me a ele em 7 anos. Sorriu o Afonso, afagando também o amigo peludo pelas costas negras. Assim não se diria que era um filhotinho. Não pensava que ia crescer tanto. Salvei-o de uns cães de rua. A mãe dele não estava em lado nenhum. Os animais errantes andam muitas vezes pelos cemitérios, pois deixam comida nas campas e os cães alimentam-se por lá. O Bob apanhou nessa altura. Os adultos foram em cima dele, queriam despedaçá-lo. Afastei-os com a pá. O meu coração batia feito louco, mas não consegui passar à frente. Trouxe-o para comigo, pensando arranjá-lo em boas mãos. O Bob mostrou-se tão carinhoso que me comovi. Para o meu trabalho, um ajudante assim é mesmo o ideal. Teve sorte com o dono, disse a Mariana, a coçar o cão satisfeito por trás da orelha. Ele fechou os olhos de prazer. Fico num hotel esta noite. Aqui é um pouco apertado para hóspedes. Está bem. O Afonso levantou-se, foi até a gaveta da mesa e tirou de lá a carteira. Toma, estendeu-lhe algumas notas. Chega para o início. Chamo-lhe um táxi para chegar sem aventuras. Com dificuldade, ela arranjou um quarto num hotel modesto. Os acontecimentos do dia passado impressionaram-na de tal forma que agora tinha medo de fechar os olhos. Vinham-lhe pensamentos à cabeça. E se o Fábio soubesse que ela saíra do caixão e viesse buscá-la? E se ele e a Camila estivessem a seguir? Mas o que mais preocupava a Mariana era a forma de conseguir provar o que o marido e a amiga traidora tinham feito. Era preciso agir com inteligência. A Mariana esteve deitada na cama escura quase toda a noite e só fechou os olhos ao amanhecer. Sabia o que precisava de fazer. Ao chegar ao cemitério, a Mariana foi direto à casinha do Afonso. Mas ele não estava. Era horrível andar entre as campas depois do que acontecera. Assustava imaginar que a vida dela podia ter acabado aos 29 anos. «Afonso!» gritou ela com força para se fazer notar. Depois da segunda tentativa, viu o Bobi a correr ao seu encontro. Bom menino, a Mariana afagou o cão pelo pelo brilhante e ele começou a saltar à volta dela, pedindo mais carinhos. Onde está o teu dono? Seguindo o cão, a Mariana encontrou o Afonso junto a uma das campas antigas. Ele arrancava as ervas daninhas que tinham invadido toda a área, desde a sepultura até o gradeamento. Então, decidiu. Dirigiu-se ele a ela sem cumprimento. Preciso da sua ajuda. Já estava à espera de outra coisa, acenou o Afonso, sem se distrair do trabalho. A Mariana sentou-se ao lado dele e começou a arrancar desajeitadamente as ervas grossas e fibrosas. Nunca se tinha dedicado a isto antes, mas a ocupação acalmava-a. Pega antes nesta enxadazinha. O meu instrumento cabe bem na mão. Só não te acertes nas pernas. Então, é preciso assustar o Fábio. É preciso telefonar-lhe e dizer que sabe do segredo dele, que supostamente o viu deixar-me viva. Se ele começar a negar, dizemos que o seu ajudante também sabe de tudo. Assim o Fábio não terá outra hipótese senão tentar calar-nos, oferecendo uma grande soma. Quando se encontrarem, leve-o a uma conversa para que cada palavra fique gravada no gravador. É simples. Que o Fábio seja falador. Ele é mesmo tagarela, gosta de se gabar. Até do casamento comigo se gabava a cidade toda. E depois os amigos dele pediam-me dinheiro emprestado, disse a Mariana com ironia. Tudo isso ficará gravado. E eu estou escondida por perto. A minha aparição vai certamente desconcertá-lo. Muito bem pensado. Vale a pena tentar. É preciso que esse canalha confesse tudo. Eu vou esforçar-me. Tenho o número dele. Ligo assim que acabarmos aqui, concordou o Afonso, não sem algum receio. Passada meia hora, a Mariana, o Afonso e o Bob estavam na casinha do guarda. Então, estou a ligar, disse o Afonso, expirando fundo, pressionou o botão de chamada e encostou o telefone ao ouvido. Bom dia. Precisamos de nos encontrar e falar sobre como enterrou a sua esposa viva. Hoje, às 16 horas, estou à espera na casinha do guarda. Envie em SMS que sim. O que é que ele disse? Perguntou a Mariana com ansiedade, olhando para o Afonso suado. Respondeu apenas, está bem.
Deve ter ficado com tanto medo que nem protestou. Para maior segurança, o Afonso chamou ao local o agente de autoridade local. Os dois homens tinham uma boa relação. O inspetor Henrique Oliveira adorava o seu trabalho e agia em prol dos cidadãos. Nunca se recusava a dar ouvidos aos pedidos das pessoas e a conduzir uma verificação. Então afirma que o seu marido organizou uma tentativa de homicídio. Clarificou ele junto. O Afonso ficou imóvel, com as canecas cheias de água quente, mas ela continuou. Não estou a brincar. Vou fazer todos os esforços. O senhor salvou minha vida, sem hesitar pela sua. Como posso deixar tudo assim quando agora posso fazer muito? Tenho dinheiro, tenho contactos. A cidade ainda se lembra do nome do meu pai. Se puxarmos pelos fios certos, talvez consiga saber o que aconteceu e por que razão ninguém respondeu pelo desaparecimento dele. Ah, não te metias nisso, respondeu Afonso carrancudo. Que influência tens tu lá? Fica longe. E daí? Insistiu a Mariana. Dê-me uma oportunidade. Vou fazer tudo o que for possível. Não vou desistir. Quero sinceramente ajudar. Se duvidasse de mim, não o estaria a incomodar. A Mariana tratou das buscas do Tomás. Contratou vários detetives para trabalharem em equipa. Pago o que for preciso. Se for necessário dinheiro para fazer alguém falar, se ele estiver vivo, tem de o encontrar ainda que seja debaixo da terra, ordenou a Mariana, pagando um generoso adiantamento. As buscas terminaram muito mais depressa do que ela esperava. Com uma pasta grossa de papéis, a Mariana apressou-se a ir ter com o Afonso logo que os detetives lhe entregaram o relatório correspondente. Tarde da noite, mas tenha. Aqui está o seu filho. Tirou da pasta a foto de um homem numa cama de hospital, coberto com um cobertor. O que é que tem? O Afonso agarrou na foto e começou a fitar os traços familiares do rosto, que com a idade se tornaram mais duros. O rosto do filho emagrecera. Durante o trabalho, foi esmagado por uma trave e ficou com deficiência. O Tomás está num lar do estado, numa zona isolada com pouca gente. O seu filho está a cargo do estado, mas está vivo e pode ser transferido para cá. O Afonso abraçou a Mariana em silêncio e desatou a chorar. Sentiu um alívio enorme, mas ao mesmo tempo uma mágoa de si próprio. Como pôde viver tantos anos sem saber que o seu filho estava ferido? Que velho tolo! Devia ter feito mais esforços para o encontrar. Não se culpe, tio Afonso. Dificilmente teria conseguido sozinho. Os nossos serviços muitas vezes só trabalham quando empurrados. Muitas pessoas ficam anos nessas instituições e ninguém contacta os familiares. A todos, tudo bem, é negligência. É preciso organizar o transporte. Por favor, Mariana, ajuda-me a encontrá-lo. Claro, vamos juntos e voltamos já, os três. A partida foi precipitada. O Afonso teve de recorrer a velhos conhecidos para lhes deixar o bobi durante algum tempo. Estava tomado pelo medo e pela ansiedade antes de encontrar o filho, com receio de que ele não o perdoasse. Mesmo à porta do quarto, o Afonso parou aterrorizado. Não tenha medo. O Tomás vai ficar muito feliz. A Mariana pegou nele pelo braço e entrou no quarto com 4 camas. Ao encontrar o olhar do filho, o Afonso levou as mãos ao rosto e soluçou. Meu Deus, filho meu. Pai, olhou o Tomás para os visitantes sem perceber de onde tinham vindo. Como é que... Abraça-o já. Empurrou a Mariana o Afonso para a cama do filho e sorriu quando eles se agarraram um ao outro em silêncio, a soluçar. A Mariana, ela própria, a custo continha as lágrimas. Os outros doentes no quarto olhavam com inveja e alguns com um sorriso. Muitos deles também tinham sofrido as mãos das circunstâncias e sonhavam que alguém os amasse e os aceitasse assim, com quaisquer limitações. Filho, por que razão nunca me escreveste? Já não tinha esperança de que estivesses vivo. Eu achava que tu sempre quiseste viver bem, e eu obrigava-te a trabalhar no cemitério e a viver na pobreza. Perdoa-me, chorava o Afonso. Na viagem de volta, no avião, ele ficou radiante por o Tomás não o ter afastado. Pelo contrário, ficou muito feliz por o ver. Não te culpo em nada, pai.
Estou aqui a definhar de solidão e de monotonia. As minhas pernas não me obedecem. Sou um inválido que não serve para ninguém. Vamos fazer um exame na melhor clínica da cidade, prometeu a Mariana. São melhores que os médicos locais, pode ter a certeza. E dirão se é possível uma operação. Por isso, não percamos as esperanças. Desculpe a pergunta indiscreta, começou timidamente o Tomás, dirigindo-se a Mariana. Mas quem é a senhora? A jovem e rica paixão do meu pai? Que língua! Zangou-se o Afonso com o filho. Eu ensinei-te a falar assim? Ora essa! Divertiu-se a Mariana com o que ouviu. O teu pai fez-me um enorme favor. Salvou-me a vida. A Mariana sorriu, virou-se e decidiu dormitar um pouco. Sabia que os médicos na sua cidade deviam ajudar o Tomás. O pai dela, em vida, dedicara-se à beneficência e ajudar as instituições médicas a obter os equipamentos modernos necessários. Ela esperava que os médicos lhe retribuíssem com prazer quando ela os abordasse. Sim, aqui é preciso uma operação, anunciou o Dr. Miguel Rodrigues, depois de estudar os resultados dos exames do Tomás. E saiba que vai andar, até correr. Mas em tudo há riscos, e é preciso tê-los em conta. Infelizmente, garantias ninguém pode dar, mas as probabilidades de recuperação completa são muito altas. Obrigada, doutor. E quantos meses de espera para a operação? Perguntou Tomás, que não via a hora de voltar a pôr-se de pé. Que espera? Riu-se bem disposição o Dr. Miguel. Fica operado. Para a observação, o Afonso e a Mariana percorriam os corredores da clínica com passos rápidos. Não conseguiam sossegar, queixando-se que o tempo passava tão devagar. Ah, quando é que isto acaba? Suspirava periodicamente o Afonso em voz alta, olhando para o relógio na parede. Apareceu à frente dele uma enfermeira da sala de operações e perguntou. É preciso urgentemente uma transfusão. Quem tem que grupo sanguíneo? Ao ouvir a resposta da Mariana, a enfermeira chamou-a consigo. É preciso apressar-se. Encostando o algodão ao lugar no braço de onde acabavam de tirar sangue, a Mariana ficou admirada ao ouvir as palavras do médico. Você e o Tomás têm o mesmo sangue. Nas cidades pequenas como a nossa, isso é raro. Por isso, aconselho a fazer um teste de ADN. Nas maternidades, trocavam frequentemente as crianças, às vezes por acidente, às vezes de propósito. A Mariana não quis preocupar o Afonso com as suspeitas dos médicos. Depois de ter quase morrido de morte horrível às mãos de pessoas completamente inesperadas, já nada a surpreenderia. Queria fazer o teste, mas era preciso falar com o Tomás. Olá, sorriu-lhe a Mariana alguns dias mais tarde, quando ele foi transferido dos cuidados intensivos. Bem-vindo de volta. Pai, disse o Tomás em voz fraca, vendo o pai assegurar-lhe a mão. Todos estavam felizes. A operação tinha corrido bem. Embora o Tomás precisasse de reabilitação, ninguém se queixava disso. Quando, com o consentimento do Tomás, foi feito o teste de ADN, a Mariana abriu o envelope com o resultado à frente dele e do Afonso, mesmo no quarto. Segundo os resultados, és meu irmão, anunciou ela, olhando para os dois homens. Pai, tu sabias? Não. Mas fiquei a pensar quando tu falaste, disse ele, olhando para Mariana. Quando falaste da análise. A minha mulher, a Catarina, morreu no parto quando Tomás nasceu. Não consegui acreditar naquele acontecimento monstruoso. Por isso fiz um escândalo na maternidade e prometi chegar à capital com a minha queixa por negligência. Mas o que podia eu fazer realmente? A Catarina, isso não a devolveria. A voz do Afonso baixou. Era visível que ainda sofria com a perda da mulher. Ser pai a sós revelou-se muito difícil, especialmente numa época difícil do final do século passado. O Afonso precisava desesperadamente de uma companheira, e o Tomás, de cuidados maternos. Mas eu e a Catarina esperávamos gêmeos, um menino e uma menina. Só que os médicos disseram-me que a menina nasceu morta, e não a trouxeram para eu não me traumatizar mais, depois da notícia da morte da mulher. Nessa altura, eu não me encontrava. Não conseguia acreditar, mas acabei por me conformar. Os meus pais já estão mortos. Não lhes posso perguntar como foi o assunto, explicou a Mariana em tom desolado. Eu conhecia-os. Eles nunca teriam feito aquilo a outros pais.
retirando-lhes uma filha. Como os teus pais eram influentes e ricos, o pessoal médico pode ter decidido trocar as meninas para evitar consequências graves. Entre a tua raiva e a do pai deles, decidiram fazer mal a mim, concluiu o Afonso. Então vocês são o meu pai e o meu irmão, família de verdade. A Mariana sempre tinha sonhado com um irmão, e agora ele existia. Pena terem se encontrado tantos anos depois, mas o destino acabou por os unir. Depois da reabilitação, quando passou o julgamento contra Camila e o Fábio, a Mariana pôde respirar de alívio. Quero ir ao cemitério visitar a mãe. Afinal, nunca cheguei a conhecer, disse a Mariana, vindo visitar o pai e o irmão. Vou contigo, abraçou-a o Tomás. Já há 7 anos que não ia à mãe. A Mariana alegrava-se com a família reencontrada. Tendo perdido os pais que criou e ainda o marido e a amiga, a solidão não a oprimia, pois já não estava sozinha. A Mariana não conseguia conformar-se com o facto de o pai e o irmão se recusarem a viver com ela na sua luxuosa moradia, embora eles próprios vivessem num apartamento de 1 quarto. Para que havemos de ir para tanta opulência? Respondia o Afonso depois de lhe fazer uma visita. Somos gente simples. Não, não é para nós. Vai arranjando a tua vida, filha. Arranja a família. Esse palácio ainda te vai dar jeito. Pai, não somos uns parasitas, disse a Mariana. Obrigada, mas não queremos abusar da tua generosidade. Então deixem-me ao menos oferecer-vos uma casinha pequenina e acolhedora. Mas com todo o conforto, insistia ela. A Mariana já há vários dias consultava anúncios na internet. Podemos pôr dinheiro e comprá-la. Eu só acrescento uma parte. Um telefonema matinal da procuradoria assustou a Mariana, apanhando-a na cama. O Fábio fugiu durante o transporte do centro de detenção para a prisão, comunicou-lhe o polícia. Estão loucos? Que brincadeira é essa? Respondeu ela irritada, mas o sono passou num instante. Juntou-se a 2 reincidentes, possivelmente quer vingar-se de si, Mariana. Por isso avisamos, verifique todas as portas e janelas. Ela pôs a criadagem em alerta, ordenando-lhe que informasse de todas as pessoas suspeitas que pudessem ver nas imediações da casa. Precisa de um guarda-costas, sugeriu alguém dos empregados. Com certeza. A Mariana sentiu-se desesperada. O cérebro subjugado pelo pânico não pensara logo nisso. Sim, é óbvio. O candidato ao papel de guarda-costas, antes de ele, a Mariana já tinha falado com 3 candidatos e ficado descontente. Todos se babavam perante a jovem e rica mulher a sós. E só o Renato, de 30 anos, não se fazia de herói. Era alto e de ombros largos, mas um rosto outrora simpático estava marcado por várias cicatrizes. Não se assuste, avisou logo. São de um incêndio. Trabalhei como bombeiro. Levei muitas lesões nos primeiros anos de serviço. Achava que era minha vocação, lançava-me de cabeça sem ligar as regras. E depois paguei com isto. Acrescentou o Renato, estranhamente um problema pessoal seu. A minha mulher deixou-me logo que percebeu que as minhas cicatrizes de combate ficariam comigo para sempre. Claro que tento disfarçá-las com várias cremes, mas não sou profissional. Ficam sempre à vista. Desculpe, distraí-me. O Renato corrigiu-se a si próprio. A casa deve ser equipada com um alarme que envia imediatamente um alerta para a polícia quando há intrusão. Na sua situação, é a coisa mais necessária. Muito bem. Ninguém me disse isso antes, sorriu a Mariana, percebendo que tinha encontrado a pessoa ideal para o papel de protetor pessoal. Conversaram ainda cerca de 1 hora. O Renato explicou como trabalhava. A Mariana explicou em que situação se encontrava e o que queria dele. Não sei quanto tempo vai demorar a captura do meu ex-marido, mas gostaria de saber se consegue viver na minha casa. Não consigo dormir sabendo que não há ninguém por perto. O Fábio conhece bem a casa. Claro, é que em casa ninguém me espera. Escolho eu mesmo um lugar no rés do chão para que ninguém passe sem eu ver ao aproximar-se de si. Com a chegada do guarda-costas, a Mariana sentiu-se muito mais tranquila. Filha, vens para nossa casa? Insistia o Afonso, vindo visitar a Mariana quase todos os dias. Mesmo que seja apertado, protege-te melhor. Na tua casa há montes de sítios onde alguém se pode esconder.
Na nossa está tudo à vista. Não, pai. Obrigada, fico, insistia ela. O Renato sabe o que faz e com ele estou tranquila. E depois, para um homem tão largo, piscou o olho Afonso. O que é isso? Corou logo a Mariana e protestou fingindo indignação. Nada, sorriu o pai. Com um homem assim ninguém vai querer afastar-se, irmão e pai, quando há um Apolo desses à roda. A Mariana não queria admitir, mas o Renato era de facto muito atraente. As cicatrizes não lhe causavam qualquer embaraço, embora toda a gente desse um ó quando o via pela primeira vez. Do Renato emanava tanta força e segurança que ela simplesmente queria estar perto dele. Estando sempre juntos, conversavam muito como amigos. O Renato sabia envolver numa conversa interessante, mas o seu olhar ficava sempre concentrado e vigilante. Eu tinha te avisado que era melhor não ires ao escritório. E se houver algo importante, que os subordinados te mandem os documentos por estafeta ou e-mail. Repetiu o Renato com irritação, quando a Mariana mais uma vez lhe pediu que a acompanhasse ao escritório da empresa fundada pelo pai adoptivo. E não deves tu fazer o que eu disser? Arqueou a Mariana a sobrancelha, sem esperar críticas. O meu trabalho não é obedecer, é fazer tudo para preservar a sua vida. E mesmo que precise de a fechar no armazém, faço-o. A Mariana desatou a rir. Fantástico, disse ela entre lágrimas de tanto rir. Nenhum funcionário me falava assim. Foi então que a Mariana viu o Renato espantado pela primeira vez e ficou satisfeita consigo própria. Ele começou a comportar-se de forma mais descontraída, vendo que a sua empregadora não era uma mimada riquinha que olha para todos de cima. As semanas passavam em tensão louca. A Mariana não percebia por que razão o Fábio ainda não tinha sido apanhado. Será que ele era assim tão inapreensível? Ela estava sentada ao pequeno almoço habitual com o Renato. Ele, afinal, cozinhava bem as tostas. E a própria Mariana raramente conseguia forçar-se a trabalhar na cozinha, mesmo para o prato mais simples. Para não pôr em perigo os seus funcionários, ela dispensara-os temporariamente, ficando a sós com o guarda-costas. Nos últimos dias, ela reparara que entre ela e o Renato havia cada vez mais pausas de silêncio embaraçoso. Antes não havia, conversavam com mais liberdade, mas agora surgira uma simpatia mútua. Agora tenho realmente medo por ti, disse o Renato certa vez, depois do jantar. Naquele dia andara consigo de mau humor, calado e sempre irritado. Por que dizes isso? Franziu a Mariana as sobrancelhas, com medo de ouvir algo preocupante. Porque deixaste de me ser indiferente. Já não consigo manter com você uma relação profissional. Gosto de ti, muito. Preocupo-me contigo e quero proteger-te. A Mariana não sabia o que dizer. Por dentro, agitavam-se emoções complexas. Compreendia os sentimentos do Renato, pois ela própria sentia o mesmo por ele. Sem dizer uma palavra, atirou-se para os seus braços. Havia muito que não chorava. Esforçava-se para ser forte, para que ninguém adivinhasse o quanto estava assustada. O pai e o irmão não lhe dariam sossego se vissem o que se passava realmente com ela. Calma, calma, estou aqui, e não vou deixar que ninguém te faça mal. Apertava o Renato contra si. O medo de uma nova traição passou para segundo plano. A Mariana confiou-lhe plenamente. A partir daí, os dias deles pareciam mais com o cotidiano de recém-casados. Proponho irmos num piquenique. Podemos dar-nos ao luxo de um par de fins de semana. Aluguei uma cabana junto a um lago, disse o Renato, alegrando a amada. Levamos conosco fruta, legumes, algo para beber, assamos carne na grelha. Há uma beleza tão grande à volta. Com muito gosto. A Mariana saltou-lhe para o pescoço e beijou-o. Vamos fazer as malas. A noite passada no lago foi importante para os dois apaixonados, pois foi então que se decidiram pela verdadeira intimidade. Mas o mais assustador foi que, ao regressar à cidade, ambos foram atingidos na nuca por visitantes inesperados. O Fábio, em companhia de 2 reclusos fugidos, o Pedro e o Eugênio, tinham entrado na casa durante a ausência do casal. Em meia jornada, comeram até se fartarem, destruíram a casa e ficaram à espera da dona. O Renato voltou a si primeiro. A Mariana estava deitada ao lado dele no chão, com as mãos atadas. O Fábio e companhia estavam no quarto ao lado e já tinham bebido bastante.
Olha quem acordou! Gritou Fábio alegremente e levou os prisioneiros para o centro da sala de estar. Como te atreveste? Disse o Renato de repente e conseguiu deitar o Fábio de costas com as pernas. Ele berrou de dor ao bater com a cabeça no chão. Os amigos levantaram-se de imediato e deram ao rebelde várias pontapés na barriga, no peito e no rosto. O Renato decidiu que seria melhor esperar. Quando eles se distraíssem a continuar a bebedeira, ele encontraria forças para se levantar, correr até ao alarme e carregá-lo. Ao fazê-lo, levou uma faca no flanco. A Mariana acordou já no hospital. Não se lembrava por que estava